Ministério Credenciado, por T. Austin Sparks. E estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não permanecesse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. 1 Coríntios 2, 3-5, 4, 1. Porque não vos queremos ignorantes, irmãos, a respeito da nossa aflição que nos atingiu na Ásia, que fomos sobrecarregados para além do nosso poder, a ponto de desesperarmos até mesmo da vida. Sim, nós próprios tivemos a sentença de morte dentro de nós, de que não devemos confiar em nós próprios, mas em Deus que ressuscita os mortos. 2 Coríntios 1, 8-9. Portanto, visto que temos este ministério, assim como alcançamos misericórdia, não desanimamos, trazendo sempre no corpo a morte de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossos corpos, porque nós, os que vivemos, estamos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Estamos começando novamente a nos recomendar? 2 Coríntios 4:1, 10-11, 3:1. Paulo está falando sobre o ministério sendo credenciado e relaciona esse credenciamento com seus sofrimentos. Antes de escrever 2 Coríntios, ele passou por uma experiência muito profunda na Ásia. Sobrecarregado além de nossas forças, desesperamos até da vida. Deus, que ressuscita os mortos, tornou-se sua única saída e, dessa profunda experiência, surgiu esta segunda carta. O ministério é o da Igreja. Apóstolos, profetas, pastores, mestres foram dados como dons para aperfeiçoar os santos para a obra de ministrar. O ministério, portanto, é de todos. O ministério verdadeiramente credenciado é através do sofrimento. O ministério credenciado representa uma tremenda vitória, ambientada em um cenário de grande conflito. Um esforço determinado é feito através da era para desacreditar o ministério espiritual e fazê-lo por meio daquele que está envolvido nesse ministério. No caso do Senhor, houve um esforço persistente para desacreditá-lo e, assim, desacreditar seu ministério. Produziu as palavras: nenhum profeta é aceitável em sua própria terra. Lucas 4:24. No caso de Paulo, os judaizantes tentaram desacreditá-lo e, assim, desacreditar seu ministério. Em Corinto, travou-se uma grande batalha sobre sua posição como apóstolo. E 2 Coríntios está muito ocupada com o estabelecimento de sua própria posição e, portanto, de sua autoridade no ministério. Aquele que conta para o Senhor é uma junta de suprimentos que pode ser valioso de alguma forma para o povo do Senhor e permanecer em seu testemunho. Conhecerá o esforço do inimigo para anular esses valores espirituais por desacreditar. O inimigo dará um forte senso de indignidade, inaptidão, inutilidade ao Senhor, ou fará com que algo seja associado ao vaso para desacreditar o ministério. Ele pode até patrocinar a fim de transigir, como quando os demônios gritaram: "Estes homens são servos do Deus Altíssimo, que vos anunciam o caminho da salvação." Às vezes ele fará com que pessoas que não são salvas se associem a coisas puras para trazer descrédito. A resposta do Senhor para isso é manter o vaso do ministério na fraqueza,
na dependência de si mesmo, de modo que tudo é mantido espiritual e tudo é do Senhor somente. A essência da segunda carta aos Coríntios é que aqui houve um descrédito total do apóstolo e de seu ministério. Ele não será credenciado por fazer valer seus direitos. Deus o levará para a própria morte, onde não há saída, e então, como dos mortos, o trará de volta e derramará através dele uma nova corrente de vida para o povo do Senhor. No reino das inteligências espirituais, onde tudo é conhecido e compreendido, há um claro reconhecimento de que o esforço para desacreditar fracassou, que este ministério é de Deus e não pode ser derrubado. Tal ministério pode ser pessoal ou através daqueles que constituem a assembleia ou de uma casa. A ressurreição torna-se a marca registrada daquilo que é credenciado por Deus. O metal é passado pelo cadinho e refinado. Então, o selo é colocado sobre ele para mostrar seu calibre. Assim, Deus traz através do fogo do antagonismo satânico, permite que a coisa alcance um ponto onde somente ele é sua vida, e então a traz para fora do conflito e coloca a marca da vida ressurreta nela, de modo que ela tenha em si o poder de uma vida indestrutível que só vem com a morte. Todo ministério que deve ser credenciado estará ligado ao sofrimento. Uma decisão que temos de tomar é quanto ao objetivo de nosso ministério. Muitas coisas podem ser levadas em consideração, mas chega a um ponto em que todas as outras coisas devem ser colocadas de um lado e uma coisa do outro lado, o verdadeiro valor espiritual, sem liga, aquilo que é totalmente de Deus e nada do homem. Na medida em que isso for verdade, haverá sofrimento. Defender totalmente o que é espiritual é algo caro. Deve haver uma disposição de ser tratado pelo Senhor, de forma a manter o ministério vivo e puro. Todo ministério que brota de tal sofrimento vai contar. Pode não ser bem-vindo ou desejado pela massa, mas onde houver necessidade e um chamado para aquilo que ganhamos por meio do sofrimento, haverá resposta. Duas tragédias hoje entre o povo do Senhor. 1. Muitos não têm conhecimento da verdade de maneira adequada e, portanto, são espiritualmente imaturos. 2. Muitos têm muita verdade e estão mortos. O Senhor precisa de um vaso para atender a essas condições. Um vaso que passou pelo fogo e vive no poder da ressurreição. Tal vaso será um vaso de sofrimento, que chegou ao lugar onde o próprio Deus encontra a situação. Isso pode explicar muito, pode ser um desafio, pode ser uma chamada. Visto que temos este ministério, obtivemos misericórdia, recebemos graça para ajudar, e assim não desanimamos, mas o tesouro está em vasos de barro frágil. O vaso está sendo quebrado dia após dia. Permanecer no poder de Deus, a revelação da luz do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo, representa um custo. Estamos preparados para isso? Esse é o caminho do ministério credenciado. Deus credenciou o ministério de seu Filho, mas houve uma combinação universal para desconsiderá-lo. Deus credenciou o ministério de seu servo Paulo, mas ele foi levado pelas profundezas do sofrimento. Então, para nós, ministério credenciado por Deus está ligado ao sofrimento, mas o sofrimento produz aquilo que é totalmente de Deus e não pode ser destruído. De acordo com o desejo de T. Austin Sparks, de que o que foi recebido gratuitamente seja dado gratuitamente e não vendido com fins lucrativos, e que suas mensagens sejam reproduzidas palavra por palavra, pedimos que você opte por compartilhar essas mensagens com outras pessoas para respeitar seus desejos e oferecê-los livremente, livre de quaisquer alterações,
livre de qualquer encargo, exceto custos de distribuição necessários, e com esta declaração incluída: